O texto que nós lemos começa com uma declaração que eu faço dela agora uma pergunta. Como eram estes dias de Noé que Gênesis nos informa? E o próprio livro nos responde: a perversidade do homem tinha aumentado em toda a terra. Não só a perversidade, mas a inclinação dos pensamentos do seu coração. Diz-nos Gênesis capítulo 6 que era sempre e somente para o mal. Era como se dizer que a terra toda havia essa corrupção, essa inclinação que sim, desde Adão é demonstrada de não obedecer ao invés de obedecer, mas que tudo isso foi crescendo. E essa corrupção aos olhos de Deus, nutrida também com violência. E ao ver então como a terra se corrompera, e diz-nos o texto, pois toda a humanidade havia se corrompido na sua conduta, naquele contexto caótico, a Bíblia nos assinala a possibilidade de viver a justiça mesmo quando todo mundo é do contra. Se você não parou para pensar ainda, a Bíblia está dizendo aqui que não sobrava um para contar a história, a não ser ele. Noé, o justo homem íntegro entre o povo de sua época. E a Bíblia completa que essa façanha fora realizada porque ele não só era justo, era íntegro, mas porque ele andava com Deus. E pelo fato de andar com Deus, ele resistia à resistência. Ele resistia a todos aqueles que andavam com esta inclinação crescente para a maldade. O tempo passou, o apóstolo Pedro escreveu: olha, Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas Deus preservou Noé, pregador de justiça, e mais as 7 pessoas que com ele entraram naquela arca. Respondendo então, os dias de Noé parecem ter sido, escute isso, dias insuportáveis para Deus. Dias que ele, o Eterno, preferiu não restaurar. O Deus misericordioso preferiu naquela ocasião não transformar o coração do homem. Perceba o nível do problema. Ele não olha e vê e diz e prepara um plano para pegar cada um daqueles indivíduos e quebrantar o coração daqueles indivíduos. Pelo contrário, Deus decide colocar um fim para que o fim representasse um recomeço. Por isso que disse, dias insuportáveis para Deus. E foi isso que Deus fez. Deus deu outra chance através de Noé, através daquele momento histórico que foi o dilúvio. Mais ou menos 600 anos se passaram. E o mesmo comportamento aparece discriminado uma vez mais na Bíblia. Só que agora não era toda a terra. Agora era uma região, eram cidades. E essa violência e essa corrupção e os dramas que Deus vivera anteriormente, agora acontecia ali na cidade de Sodoma e Gomorra, que é descrita como sendo cidades onde os homens eram extremamente perversos. E mais que isso, eles eram pecadores contra Deus. Numa conversa entre Deus e Abraão, o Senhor disse: olha, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que eu vou lá checar, que eu descerei para ver se realmente tudo o que eu escuto corresponde à verdade das cidades. E então eu vou fazer uma investigação pessoal antes de tomar uma medida. E Abraão ouve isso, percebendo a possibilidade de um julgamento, pergunta para Deus: mas Deus, o Senhor vai exterminar justos com injustos? Mas Senhor, se porventura lá naquelas cidades, se houverem 50 justos, o Senhor vai destruir aquela cidade? E Deus responde: não, se tiver 50 justos, por amor a estes eu não destruirei a cidade, eu pouparei a cidade por amor aos 50.
Abraão pensa novamente e lança uma nova conta. Mas Deus, caso não haja os 50, se houverem 45, e ele responde, não, se houver 45, eu não destruirei. Mas Senhor, se por acaso 40, nunca sabemos, não podemos colocar a nossa mão no fogo. E Deus responde, se houver 40, eu não destruirei. E assim a conversa continua. Se porventura 30, Senhor, se porventura 20, Senhor, até que chega no número, no bottom line, no 10. Senhor, se houverem 10. E Deus olha para o seu servo e diz, por amor aos 10, eu não a destruirei. Mas naquela cidade não haviam 10. Então, aquela cidade, uma vez mais, como aconteceu na época de Noé, se tornou insuportável para Deus. E Deus destruiu aquela cidade. E esses dias, ou aqueles dias, são chamados os dias, não mais de Noé, mas os dias de Ló. Diz-nos Lucas, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. O apóstolo Pedro, mais tarde, também adicionou a estes dias informações dizendo, também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá aos ímpios. Pergunto então como eram os dias de Ló. Ló estava hospedando emissários de Deus, homens na visão de Ló. Quando nos diz o texto que estando esses forasteiros, esses de fora dentro da cidade, a Bíblia nos diz que homens de todas as partes das cidades de Sodoma, homens de uma faixa etária ampla, de todas as idades, jovens e mais velhos, cercaram a casa de Ló e disseram, onde estão os visitantes? Onde estão os que você está aí abrigando? Traga-os para fora para que tenhamos relações com eles. E Ló, diante dessa proposta, responde o inimaginável. Ele diz, não deixe esses meus visitantes aqui em casa, não façam nada com eles. Jó seguia o protocolo da hospitalidade do mundo antigo, onde mesmo que se você estiver hospedando um tremendo inimigo de todos do seu bairro, você tem a necessidade de protegê-lo. Isso acontece até hoje nas guerras, aconteceu no Afeganistão inúmeras vezes com soldados americanos sendo abrigados por vilarejos. E Ló, diante disso, como diz, fala o inimaginável, porque ele oferece em suas filhas. Já que vocês querem ter relações com esses homens, e já que eles são os meus convidados e eu sou um anfitrião, não, eu dou as minhas filhas, eu tenho 2 filhas virgens, e vocês podem ficar com elas, mas não façam nada com esses que estão debaixo da minha proteção. O inimaginável na boca de um pai. Dias de abuso, dias de violência, dias de extrapolação sexual que ia além do modelo da criação de seres biologicamente compatíveis, homem e mulher, feitos por Deus para construírem famílias. Escreveu Judas, o irmão do Senhor, dizendo também sobre essas cidades, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, é o que nos diz Judas, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Dias onde um pai faz o inimaginável, onde a violência está extrapolada, onde o padrão do que Deus determinou por desejos dele foi totalmente esquecido. Como eram os dias de Ló, eu pergunto, o profeta Ezequiel também responde essa pergunta. E ele aqui menciona não o quesito da libertinagem sexual, mas ele menciona o pecado social daquelas cidades. Ele diz o seguinte: este foi o pecado de Sodoma.
Ela e suas filhas eram, escute, arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam o pobre e os necessitados. Sodoma era altiva, cometiam práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Então não era só as ações do mundo interior do indivíduo. Era também aquilo que ele fazia com o pão, com a vida, com aquilo que ele poderia fazer em relação ao pobre, ao necessitado, à arrogância, em outras palavras, a manifestação da injustiça social, não por causa do governo, mas por causa das pessoas, dos habitantes. A última pergunta que faço é: como estão os dias de hoje? E talvez a resposta que venha na sua mente seja dias ainda piores. Parece que não há mais o que possa acontecer quando o assunto é maldade, violência, corrupção, tudo contrário às ordens que Deus estabeleceu. Tudo ficando normal, tudo ficando legislado, tudo nós tendo que engolir goela abaixo o que eu não creio, o que você não crê. Mas eu acho que nós não esgotamos ainda a medida de Deus, e você pode achar o contrário, não há problema, por isso eu disse eu acho. Naqueles dias, quando a medida foi esgotada, Deus fez algo. Deus disse: agora chega. Naquelas cidades, quando elas se tornaram insuportáveis para Deus, Deus olhou para ela e disse: agora chega. Deus pôs um fim. Então eu acho que talvez a misericórdia de Deus esteja atuando hoje, neste momento, onde haja uma conspiração celestial, a começar do Pai, do Filho e do Espírito Santo que em nós atue, uma conspiração espiritual, talvez dos anjos do Senhor, que estão torcendo, que estão vibrando, o vento soprando onde quer, movendo os nossos corações, torcendo por mim e por você, não vibrando com o campeão do Brasileirão, recebam meus cumprimentos, mas sim torcendo por nós, aqueles que pela graça que vem de Deus, entenderam que a vida é mais que o comer e beber, torcendo por mim e por você, porque nós recebemos boas notícias. E eu recebi boas notícias para compartilhar boas notícias com todos, em todos os momentos. Compartilhar lá em casa, compartilhar na rua, compartilhar na vida, compartilhar vivendo, não compartilhar somente falando. Então Deus nos concede mais dias, e esses dias devem ser dias de missão de paz. Dias onde eu seja um instrumento de paz. Dias de missão de amor. Onde o meu amor pelo próximo cubra a multidão dos nossos pecados, não deles somente. Que vivamos em missão de compaixão, percebendo quando o meu amor prático pode tocar alguém. Missão de reparação, que coloca seres humanos uma vez mais juntos e não separa-os definitivamente. Missão de ousadia também, de proclamação e jamais de vergonha. Pois está escrito: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Pois está escrito: contudo, se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje corretamente a palavra da verdade. Ou como nos diz Paulo para Timóteo: deste evangelho eu, pregador, eu, apóstolo, eu, mestre. E você pode dizer: deste evangelho eu, com a minha vida,
Por causa dele eu também sofro, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até aquele dia. Nos dias de Noé, nos dias de Ló, em nossos dias, sim, nós podemos comer e beber, nós podemos prosseguir uma vida que não vá além da nossa nutrição, além das satisfações do nosso estômago, do meu apetite, da minha alegria, do meu desejado banquete, do meu vinho, da minha ascensão profissional, da minha carreira, ou por termos sido alcançados por outra comida, por termos sido alcançados e recebido o pão da vida que desceu do céu, nós podemos viver além do somente comer e beber. É por isso que nós reafirmamos esta vida, também através do comer e do beber, do comer e beber do pão e do cálice. Deus pega aquilo que nós mais gostamos de fazer, e naquilo que pode ser a ruptura do vínculo com Ele, pois então só buscaremos os prazeres do comer e beber em todas as circunstâncias, mas Ele pega o comer e o beber e coloca lá vinho e pão e fala: faça isso em memória de mim, não uma vez, mas faça isso até que eu volte, faça isso o tempo inteiro, porque dessa forma vocês anunciam a morte do Senhor, mas vocês anunciam também que Ele voltará. E comendo e bebendo, que é algo que nós gostamos de fazer e queremos fazer e iremos fazer quando o Natal chegar, comer e beber uma vez, mas não se esqueça, nós temos algo a mais. E nessa repetição, entenda agora o porquê, para que no meio da comida nossa de cada dia, nós tenhamos um momento para comer e beber, não só comida nossa de cada dia, mas um memorial que me reconecta com Deus, que renova a minha esperança com Deus, que reafirma a minha vocação e que diz para mim: André, você não é só comida e bebida, você não é só aquilo que te traz prazer. E assim eu e você, nós mantemos a nossa mente alerta quanto ao comer e beber que pode me levar para simplesmente o desejo de mais conforto na minha vida, sem a responsabilidade, sem o significado que Ele me chamou. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Isso não quer dizer, meus irmãos e irmãs, que nós não podemos desfrutar de grandes momentos de celebrações comendo. Não tenho nada contra isso e você também não. Sim, eu como o pão, bebemos o nosso vinho da comunhão. Como nos diz o pregador de Eclesiastes: vá, coma com prazer, beba de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Pois Deus tem nos dado condições de fazer isso. Mas não pare aí neste momento, pois nós somos chamados para proclamar a justiça. Somos proclamados para proclamar a paz. Somos chamados para proclamar alegria no Espírito Santo, compartilhando a presença dEle, que veio em nós para os outros. Nos dias de Noé, nos dias de Ló, nos dias de hoje, o povo vivia e vive comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado, outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Que seja a nossa atitude, a atitude de vigiar, estando sempre prontos para encarar o nosso Senhor quando Ele vier.
Nós vamos nos colocar em pé e nós iremos orar, meus irmãos. Eu quero te encorajar a olhar para dentro do teu coração e perguntar para Deus: Deus, como eu posso ir além da grande alegria de comer e beber? Senhor, como eu posso ir além com a minha vida? Como eu posso ir além, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos? Como eu posso ir além, Senhor, mantendo a minha consciência de que eu tenho boas notícias em qualquer circunstância? Dos dias de grandes alegrias, dos dias de grandes tristezas, a nossa palavra de esperança é Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós. Eu convido você a olhar para o seu coração e abra sua boca, comece a orar. É você e você. Pense na sua vida. Pense naquilo que Ele te chama para fazer. Sim, Senhor. É tão gostoso, Senhor, desfrutar da comunhão e nós nos alegramos com ela, nós te glorificamos por ela. Nós queremos fazer de cada dia, quando estamos lá diante das nossas mesas, um culto de gratidão, porque o Senhor tem nos dado o pão nosso de cada dia. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Mas nós queremos ir além, nós não queremos deixar, Senhor, que o nosso querer somente seja executado, mas nós queremos viver ali para proclamar que o Senhor é bom. O Senhor é bom em todos os momentos, o Senhor é socorro para os que sofrem, o Senhor é cura para os doentes, o Senhor é conforto, o Senhor é consolo. Então, Senhor, da mesma forma como nós precisamos de tudo isso, e tudo isso vai além do comer e beber, nós te suplicamos, ajude-nos a assumir cada dia mais o nosso papel, Senhor, para que o Senhor, ao voltar, nos encontre trabalhando, servindo, vivendo uma vida que honra ao Senhor, que nos honrou com vida eterna, aleluia. Faz-nos esses agentes, Senhor, de uma maneira leve, no dia a dia, em casa, Senhor, com os nossos filhos, nos nossos relacionamentos, no andar pela vida, no andar pelas ruas, com os nossos olhares, as nossas atitudes e ações. Faz-nos, Senhor, viver além do comer e beber dos dias de Noé, de Ló e dos nossos dias. Para que um dia, Senhor, quando estivermos nas bodas do Cordeiro, comendo e bebendo contigo, vivamos o sentimento de missão cumprida, salvos pela tua graça, tendo cooperado para que outros se achegassem diante de ti. Faz isso, é o que nós te suplicamos, de uma maneira prática, porque o Senhor é bom e o Senhor nos ajuda. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.